Aventurar-se na natureza envolve riscos, mesmo para os experientes. Quando alguém desaparece em um desses locais remotos, muitas vezes é tão perigoso tentar encontrá-lo. Número 10. Duane Miles foi dado como desaparecido após não voltar de uma caminhada sozinho no Parque Nacional Olímpico. Buscas começaram de imediato, mas ele segue desaparecido após mais de 4 anos. Duane, apaixonado por atividades ao ar livre, passava muito tempo na natureza perto de sua casa em Forks, Washington. Ele escrevia para um jornal local sobre suas aventuras no Parque Nacional e ensinava crianças no Royal Rangers a explorar a natureza com segurança. Duane tinha 78 anos quando desapareceu, mas continuava ativo. Ele fazia trilhas em Graves Creek, no Parque Nacional Olímpico, saindo da trilha para buscar galhadas de alce caídas. 19 de outubro de 2021 deveria ter sido apenas mais uma caminhada, mas dessa vez ele não voltaria da floresta. Em 23 de outubro foi relatado que ele não havia retornado no prazo, e amigos, familiares e equipes de resgate iniciaram as buscas. Logo, o carro de Duane foi achado no acampamento Graves Creek. Infelizmente, isso não trouxe pistas que ajudassem os investigadores a identificar para onde Duane queria ir. Ele não deixou bilhete nem planos detalhados com os amigos. As buscas focaram nos arredores do Lago Quinault, com cães farejadores e aeronaves da Guarda Costeira dos Estados Unidos auxiliando nos dias seguintes. Sem encontrar nada, as equipes de busca vasculharam novamente a área já percorrida. O terreno irregular e a vegetação densa facilitavam não notar algo que pudesse estar no chão. Uma semana após o início das buscas, equipes encontraram uma possível pista. O que foi descrito como uma lata de sardinha aberta relativamente há pouco tempo foi encontrada na área de busca. Se a comida fosse de Duane, ajudaria a restringir a área de busca. As equipes voltaram ao local no dia seguinte, mas nada novo foi achado e nunca se soube se a lata tinha ligação com o homem desaparecido. Após uma semana, a busca oficial foi reduzida e os relatórios da investigação cessaram. Duane ainda está listado como pessoa desaparecida. Ele é descrito como tendo 1,75 m de altura e pesando cerca de 84 quilos quando desapareceu. Ele foi visto pela última vez usando calça preta de chuva e jaqueta camuflada. Qualquer pessoa com informações pode entrar em contato com o Serviço Nacional de Parques pelo número 888-653-0009, número 9. Huang Chong-tan foi com parceiros de trilha para o Parque Nacional de Kings Canyon com a intenção de escalar a Split Mountain. Na base do cume, ele se separou do grupo e desapareceu na região selvagem. Tan foi visto pela última vez em 21 de agosto de 2022, entre 15 e 16 AH, perto da divisa do Parque Nacional de Kings Canyon com a Floresta Nacional de Inyo. Ele havia saído para fazer trilha com outras 2 pessoas, e o itinerário deles foi descrito como desafiador. Enquanto caminhavam, Tan parou na base da montanha e indicou que não iria mais adiante. Ele acenou para que seus companheiros continuassem subindo a montanha, mas eles nunca discutiram como e quando o grupo se encontraria novamente. Os 2 seguiram subindo a Split Mountain. Durante quase toda a jornada, eles viam Tan sentado abaixo, até que um caminhante notou Tan se levantar e seguir para o drenagem do riacho Tinimaha. Ele nunca mais foi visto. O grupo de caminhada alcançou o topo e iniciou o retorno. Enquanto eles saíam da floresta, não havia sinal de Tan. Inicialmente, pensaram que ele só havia saído mais cedo, mas ao chegarem ao Red Lake e verem os equipamentos que Tan havia deixado intactos, perceberam que não era o caso. Era pouco provável que Tan deixasse seu equipamento. Parecia que Tan nem tinha chegado tão longe. Após sair do parque, o grupo avisou as autoridades sobre o sumiço de Tan e iniciou-se uma grande busca. Voos com infravermelho, equipes de busca com cães farejadores e sistemas aéreos não tripulados estavam entre as técnicas usadas para tentar encontrar qualquer pista do homem desaparecido. As trilhas foram isoladas e todos que estiveram onde Tan foi visto foram interrogados. Trilheiros vietnamitas auxiliaram nas buscas, mas nada foi encontrado.
As equipes de busca e resgate divulgaram imagens do terreno difícil que enfrentavam. Os penhascos rochosos são traiçoeiros, com áreas de solo instável. Uma teoria provável é que Tan tenha escorregado ou que as pedras onde ele estava tenham cedido e ele acabou caindo em uma das muitas fendas profundas ao redor da Split Mountain. Ele continua desaparecido até hoje. Tan é descrito como tendo 1,57 m de altura, pesando 66 quilos, com cabelo grisalho e olhos castanhos. Ele foi visto pela última vez com mochila vermelha, camisa azul de trilha e chapéu cinza. Qualquer pessoa com informações pode entrar em contato com os serviços de investigação do NPS pelo número 888-653-0009, número 8. Tanya Yarmakov foi vista pela última vez durante férias com a família no Parque Estadual Savannah Portage. Ela ficou fora de vista por alguns minutos antes que seus pais começassem a procurá-la, mas nesse tempo ela aparentemente desapareceu sem deixar vestígios. Tanya foi vista pela última vez em 4 de setembro de 2024. Ela tinha 23 anos, era autista e tinha diabetes tipo 1 controlada pelos pais. Segundo a família, ela tinha muitos desafios diários, mas passava o tempo em contato com a natureza. No dia em que ela desapareceu, a família alugava uma cabana em área remota do parque, perto do Lago Savannah. O plano era remar em um pequeno barco, mas Tanya avisou aos pais que não queria entrar. O motivo dela não entrar no barco não foi divulgado, mas a família permitiu que ela ficasse. Tanya sentou-se no cais em sua cadeira favorita, vendo seus pais e irmão remarem para longe. O barco estava próximo ao cais, permitindo que seus pais vissem quando Tanya começou a agir estranho, olhando 2 vezes por cima do ombro na mesma direção. Ela se levantou, olhou para trás, sentou-se e depois se levantou novamente, correndo em direção à cabana. Seus pais perceberam algo errado e remaram para a margem. Foram apenas alguns minutos, mas foi o suficiente para Tanya desaparecer. Ela não estava na cabana quando a família chegou e não havia pistas do que ocorreu. Eles foram de carro procurar ao longo das estradas que levavam os visitantes ao parque antes de chamar a polícia. A busca começou logo, com investigadores usando drones e equipamentos subaquáticos para tentar desvendar o mistério. Drones capturaram imagens para computadores analisarem e buscarem a camisa tie-dye colorida que Tanya vestia ao desaparecer. Todos os visitantes do parque foram contatados e as imagens das câmeras de segurança da única rota acessível de carro para entrar e sair do parque foram analisadas. A polícia disse não haver indícios de que o desaparecimento fosse nada além de um caso de pessoa desaparecida. Tanya segue desaparecida e, devido à sua condição médica, tinha poucas chances de sobreviver. Quem tiver informações pode contatar o departamento do xerife do condado de Aitkin pelo número 218 740 número 7. Matthew Aldridge escalava com amigos quando o ritmo lento os fez retornar. Matthew continuou, mas nunca sairia da montanha. Matthew foi dado como desaparecido ao meio-dia de 13 de dezembro de 2025, poucas horas após ser visto pela última vez por seus colegas de trilha. O trio tentava alcançar o topo do Monte Hood, a montanha mais alta do Oregon. Matthew sempre foi fã de atividades ao ar livre e já subiu o Monte Hood 5 ou 6 vezes. Desta vez, o mau tempo e o avanço lento fizeram parecer improvável que o grupo alcançasse o topo e retornasse no prazo. Os amigos de Matthew voltaram e ele seguiu sozinho. Ele escolheu uma rota alternativa para descer a montanha e ligou para a mãe, pedindo que o buscasse, pois não estaria perto do carro. Ela recebeu outra mensagem por volta de 8h15 da manhã, dizendo a ela que ele estava atravessando um terreno difícil, mas que estava tudo bem e ele estava seguro. Quando ela não recebeu mais notícias dele, ela foi até o Monte Hood e encontrou as buscas já em andamento. Equipes de busca e resgate usaram aeronaves e equipes em terra para investigar a área próxima à rota que Mateus teria seguido ao descer a montanha. Eles tinham outra tecnologia para orientar as buscas. A perícia em celulares rastreou a jornada de Mateus. As fotos enviadas aos amigos confirmaram que ele chegou ao topo do Monte Hood, mas algo ocorreu na descida.
A perícia no celular parecia indicar que Matthews havia sofrido uma queda em algum lugar próximo a P. Greville Ridge, uma área acima de 2.560 metros de altitude. Porém, as buscas na região não trouxeram pistas novas. As buscas tiveram que ser suspensas devido à escuridão e às condições inseguras, mas foram retomadas nos dias seguintes. Nada foi encontrado e as equipes deixaram a montanha de mãos vazias. 6 meses após, Matthews segue desaparecido. Com o aumento de turistas na montanha no verão, há esperança de mudança em breve. Número 6. Sivak Simonian foi visto pela última vez aos 21 anos. Já se passaram mais de 11 anos desde seu desaparecimento e a família ainda não encontrou respostas. Sivak era um trilheiro assíduo de Belrose, Nova Gales do Sul. Ele gostava de fazer trilhas e passar tempo na natureza. Não era incomum que familiares e amigos ficassem alguns dias sem vê-lo ou ouvir notícias dele. Quando Sivak não foi trabalhar como entregador, seus amigos perceberam que algo estava errado. Ele foi dado como desaparecido em 23 de outubro de 2014, 3 dias após ter sido visto pela última vez. Sua família logo procurou por ele nas trilhas e áreas selvagens que costumava frequentar. Um amigo contou à família que Sivak mencionou visitar as Montanhas Azuis, e eles focaram a busca nessa área. O Parque Nacional Kanangra Boyd é um dos parques nacionais da região e Sivak não o conhecia bem. O amigo de Sivak os guiou até esse parque, percorrendo 27 quilômetros de estrada de terra até encontrarem o carro abandonado de Sivak. Dentro havia muitos pertences pessoais, inclusive o calçado que ele chamava de botas para cobras. De acordo com sua família, era incomum ele fazer trilhas sem elas. Agora, as buscas por Sivak estão concentradas na área onde seu carro foi encontrado. Não se sabia ao certo por onde Sivak entrou no parque, mas era provável que seu carro estivesse lá desde 21 de outubro. Como já havia se passado muito tempo, não era possível definir uma área de busca baseada na distância que Sivak poderia ter percorrido desde seu veículo. Ele estava em boa forma e o clima permitia que ele se movesse, a menos que tivesse sofrido um acidente. A busca focou em fontes de água e pontos altos, onde Sivak provavelmente teria ido se estivesse vivo. Helicópteros deram visão aérea, mas a vegetação densa dificultou ainda mais a busca. Após 16 dias de buscas intensas, a maior já realizada no Parque Nacional de Konagrovoid, a busca foi encerrada. Sivak não foi encontrado, e o legista afirmou que ele provavelmente já estava morto. Sua família ainda espera um dia obter respostas para esse mistério. Número 5. William Clayton Miller teve o último contato com seus entes queridos em 2 de março de 2026. Poucos detalhes do desaparecimento foram divulgados, mas um apelo recente pode trazer respostas. O contato mais recente de William foi com sua esposa, de quem estava separado. O casal se separou no verão anterior e, segundo a esposa, ele enfrentava estresse e problemas de saúde mental. Após 2 semanas sem contato, a irmã de William registrou seu desaparecimento. Uma busca em sua casa em San Diego revelou pistas. Seu carro sumiu, mas sua esposa disse que não havia sinais de que ele queria sair do país ou viver fora do sistema. O desaparecimento de William foi classificado como desaparecimento voluntário de adulto. Adultos têm o direito de desaparecer se quiserem, e não havia nada no caso de William que indicasse que ele era particularmente vulnerável. Ele não tinha problemas de saúde conhecidos, nem dependia de medicação. Mesmo assim, iniciaram uma busca. Uma pista surgiu ao analisar os registros telefônicos de Williams. Eles apontaram que ele fez uma ligação em 3 de março, um dia após a última mensagem para a esposa separada, mas o destinatário não foi divulgado publicamente. O carro de Williams foi encontrado na reserva ecológica Blue Sky, em Poway. Segundo investigadores, ele estava lá há várias semanas e vazio. No início de junho, foi realizada uma busca ao redor do Lago Poway. 80 pessoas participaram das buscas por pistas do homem desaparecido. Infelizmente, nenhuma nova pista apareceu. William segue desaparecido e a polícia renovou pedidos de informações após busca sem sucesso. William é um homem branco, olhos castanhos, cabelo grisalho ou branco, com calvície.
Ele tem cerca de 1,83 metros de altura e pesa cerca de 95 quilos. Ele costuma usar tênis New Balance e tem uma tatuagem de pitbull no ombro. Qualquer pessoa com informações sobre este caso pode entrar em contato com a Divisão de Crimes Graves de San Diego pelo número 858-285630. Número 4. Juan Kil Kim visitou as trilhas no topo da Grouse Mountain cerca de 30 vezes em 2025, mas após uma ida em novembro, nunca mais desceu. A família Kim informou o desaparecimento de seu parente após ele não retornar para casa em Surrey na noite de 16 de novembro de 2025. Ele saiu de casa naquela manhã para caminhar na trilha Dam Little Goat Alpine, na montanha Grouse, que já conhecia bem. Mesmo tendo 84 anos na época do desaparecimento, sua família não tinha preocupações com a caminhada solo e esperava que ele voltasse para casa como de costume naquela noite. Após Kim ser dado como desaparecido, a polícia logo confirmou que ele subiu a montanha. Câmeras de segurança registraram Kim na trilha Grouse às 11h no dia do desaparecimento. Por volta de 00h20, uma câmera de trilha flagrou Kim caminhando sozinho. As imagens não mostravam nada em comum, mas deram às equipes áreas para começar a investigação. Equipes de busca iniciaram os trabalhos no dia seguinte ao sumiço de Kim, percorrendo as trilhas onde ele foi visto pela última vez. Eles buscavam sinais do homem desaparecido ou indícios como pedras e vegetação deslocadas que sugerissem escorregão ou queda. Sem vestígios de Kim, eles refizeram o caminho procurando a 3 metros da trilha dos dois lados. Drones especializados foram levados aos locais de busca. Os drones buscavam assinaturas de calor e exploravam penhascos e espaços estreitos, facilitando a busca no terreno florestado onde Kim sumiu. Como as equipes em terra, as buscas não acharam nada. O dispositivo Life Seeker foi usado para emitir sinal e localizar celulares fora do alcance das torres. Kim estava com o celular no desaparecimento, mas registros mostram que não foi ligado desde o sábado anterior. O Life Seeker só funciona com o celular ligado. Sem nenhum sinal de Kim ou qualquer indicação do que poderia ter acontecido com ele, as equipes de busca e resgate foram obrigadas a encerrar os esforços. A família de Kim ficou sem respostas, além da teoria de que seu ente querido deve ter se metido em apuros enquanto caminhava pelas trilhas que já havia visitado inúmeras vezes antes. Kim é descrito como um homem coreano, com 1,65 m de altura e pesando 64 quilos. Ele foi visto por último com roupas cinza, pretas e luvas roxas. Qualquer pessoa com informações pode entrar em contato com a polícia de Surrey pelo número 60459900502, mencionando o número do caso 202563477, número 3. Um piloto de helicóptero sobrevoando o Parque Denali, no Alasca, percebeu algo estranho enquanto ia atender a um acidente de avião. Um acampamento aparentemente abandonado ficava isolado perto do topo de um pico sem nome, longe de qualquer acampamento ou estação de guarda-parques. No dia seguinte, uma investigação revelou o desaparecimento de alguém no parque. Após mais de 20 anos, essa pessoa segue desaparecida. Richard Haspel entrou no Parque Denali em 10 de julho de 2005. Era fisicamente apto e praticava caminhadas e ciclismo intensos para lidar com uma condição de saúde mental. Ele foi ao Parque Nacional sem avisar ninguém, nem mesmo o irmão que morava no mesmo prédio. Segundo funcionários do parque, Richard informou no registro que sairia até 18 de julho. Os visitantes do parque não são obrigados a informar aos funcionários quando vão embora, então ninguém percebeu que Richard nunca saiu do parque. Só no começo de agosto é que seu acampamento foi avistado e as pessoas perceberam que algo estava errado. Funcionários do parque investigaram e acharam todos os pertences de Richard deixados para trás. Isso incluía o recipiente à prova de ursos com um pouco de comida e um diário. A última anotação no diário era de 17 de julho, véspera de sua partida do parque. A busca começou e a família de Richard foi avisada do seu sumiço. O irmão dele falou com ele pela última vez em 4 de julho, uma semana antes de chegar ao parque. Richard era reservado e às vezes ficava um tempo sem falar com o irmão, que nem notou seu desaparecimento. Mas quando soube onde Richard havia desaparecido, ele ficou preocupado.
Temia que Richard tivesse um episódio de paranoia, afastando-se da sociedade. O apartamento de Richard estava limpo e arrumado como sempre, mas era evidente que ninguém entrava ali havia semanas. As buscas no parque acharam itens como câmera descartável e pegadas de botas, sugerindo presença humana, mas nada foi confirmado como de Richard. Após dias de buscas contínuas, o esforço precisou ser reduzido. O próximo passo foi vasculhar cabanas no parque e arredores, esperando que Richard pudesse ter se abrigado em alguma. Infelizmente, nenhum vestígio foi encontrado. Richard segue desaparecido. Ele é descrito como tendo 1,83 m de altura e pesando 88 quilos. Qualquer pessoa com informações pode entrar em contato com o Serviço Nacional de Parques pelo número 907-683-9555. Número 2. Poucos desaparecidos conseguem avisar a família de que algo está errado tão rápido quanto o excursionista desaparecido Tom Doherty. Isso não foi suficiente para que seus entes queridos o trouxessem de volta para casa. Tom Doherty, britânico de 67 anos, desapareceu sem deixar rastros em 6 de agosto de 2024, enquanto fazia trilha nos Pirineus franceses. A família de Tom o descreveu como um caminhante entusiasta, e eles não ficaram preocupados quando ele foi acampar e fazer trilha sozinho nas montanhas. Ele se comunicava com a família pelo WhatsApp, mandando fotos e novidades da viagem. Tom dirigia até um local, caminhava por algumas horas e retornava ao carro no acampamento. No dia 6 de agosto receberam uma mensagem diferente. A última foto mostrava nuvens semelhantes à névoa descendo a montanha. A família dele pediu para que ele tomasse cuidado, preocupada que ele pudesse se meter em encrenca por causa das condições climáticas difíceis. Horas depois, ele enviou: "Socorro, caí e não consigo me mover." A família tentou ligar na hora para saber o que ocorria, mas não conseguiu contato. Tom não respondia às mensagens deles e seu telefone parou de ser usado. Não demorou muito para que as autoridades no Reino Unido fossem alertadas e elas, por sua vez, avisaram a polícia na França. A busca começou logo, usando as fotos de Tom como principais pistas para rastrear seus passos. Fotos da viagem foram postadas online e em fóruns de montanhismo. Sua última foto tinha sido tirada em Haitang-du-Kant, mas outras fotos também foram compartilhadas na esperança de identificar em que direção ele poderia estar viajando. A polícia achou rápido seu carro perto do Coldest Company e usou cães farejadores para buscar o caminhante desaparecido. Eles seguiram uma trilha por um tempo, mas não conseguiram encontrar nenhum sinal dele. Além dos cães, helicópteros e drones foram usados, mas o mau tempo na montanha dificultou a visibilidade. As equipes de busca e resgate em terra tinham uma chance melhor de encontrar alguma coisa, mas também não encontraram nenhuma pista. Após 5 dias, a busca oficial terminou, mas grupos voluntários continuaram os esforços. Uma atualização de outubro citou associações locais que saíam regularmente em busca de respostas para a família Doherty. Um grupo no WhatsApp estava em uso e era atualizado regularmente com qualquer nova pista a ser seguida. Infelizmente, não houve nenhuma atualização há muito tempo. Neste momento, Thomas está desaparecido há quase 2 anos. Número 1. Mônica Reza sumiu em circunstâncias misteriosas durante trilha com amigos na Floresta Nacional de Angeles. Foram encontradas poucas pistas sobre o desaparecimento dela, que ganhou atenção nacional no início de 2026. Mônica era uma cientista de materiais de sucesso com fortes laços com o laboratório de propulsão a jato da NASA. Ela havia criado uma superliga única chamada Mondaloy, que tinha aplicação em motores de foguete. O trabalho dela a aproximou da Força Aérea, que colaborou para ampliar a produção e avaliar métodos de processamento. Quando Mônica desapareceu em junho de 2025, era diretora de processamento de materiais no laboratório de propulsão a jato da NASA, mas havia se afastado para cuidar de um parente. Nesse período, ela se dedicou mais ao yoga, atividade que já lhe interessava há anos, e criou laços próximos com membros do grupo. Em 22 de junho de 2025, Mônica foi fazer trilha com outros 2 membros do grupo. Ela foi vista pela última vez andando na Angeles Crest Highway por volta das 9h10 da manhã. O objetivo da caminhada era alcançar o topo do Monte Waterman.
De acordo com as pessoas com quem ela estava caminhando, um de seus companheiros decidiu parar porque a subida estava muito difícil. Mônica e seus amigos subiram até o topo e tiraram fotos. Uma foto mostra Mônica sorrindo e segurando uma placa para a câmera. Os dois excursionistas começaram a descer a montanha. As circunstâncias exatas da descida são contestadas. Há relatos de que corriam ou trotavam, mas a família de Mônica discorda. Eles acham que ela era cuidadosa e não arriscaria isso. O acompanhante de Mônica ia à frente, chamando por ela enquanto seguiam para a base. Em certo momento, Mônica deixou de responder. Quando seu acompanhante olhou para trás, Mônica não estava em lugar nenhum. O acompanhante desceu a montanha e avisou as autoridades sobre seu desaparecimento. Drones, unidades caninas e varreduras coordenadas na área encontraram poucas pistas. Em determinado momento, cães farejadores conseguiram captar um cheiro e o seguiram até uma área remota, onde as equipes de busca encontraram um gorro, mas o cheiro desapareceu. E nenhuma outra pista foi encontrada. Autoridades descartaram ataque de animal, pois não havia roupas rasgadas, mas não encontraram outra explicação para o desaparecimento. Alguns teóricos tentaram conectar o desaparecimento de Mônica ao de outros cientistas que desapareceram nos últimos anos, mas não há evidências de que o caso dela esteja ligado a qualquer outro. Qualquer pessoa que tenha informações sobre este caso pode entrar em contato com a Unidade de Pessoas Desaparecidas do LASD pelo telefone 3238905500.